Bom, pessoal, vamos para a terceira e última parte da nossa aula sobre a comunicação na engenharia. Vamos falar da comunicação oral. Primeira coisa que nós temos que falar sobre a comunicação oral é sobre o público. Temos que ter completa ciência de para qual público nós vamos falar. É muito importante porque a gente tem que usar um vocabulário bem adequado para qual pessoa a gente vai falar. Se a gente vai falar, por exemplo, para os nossos pares, ou seja, para as pessoas que têm a mesma profissão que a gente, nós podemos usar termos técnicos que nós seremos entendidos. Como, por exemplo, nós vamos falar com colegas engenheiros, então nós podemos usar termos da engenharia. Agora, se nós vamos falar para o pessoal de um banco, por exemplo, para aprovar o nosso projeto, nós temos que usar termos que o pessoal do banco, economistas, banqueiros vão entender. Mas nós não vamos utilizar um vocabulário chulo, porque eles têm que entender que nós somos pessoas capazes, engenheiros. Ao mesmo tempo, nós temos que falar com os nossos subordinados, com o chão de fábrica, e nós não podemos utilizar termos muito técnicos, porque senão eles também não vão entender. Então, a gente tem que entender que nós, engenheiros, trabalhamos com todo tipo de gente. Então, nós temos que ter um vocabulário muito abrangente, que é para poder falar com todo mundo e todo mundo nos entender. Outra coisa importante na comunicação oral é saber qual o tempo que é dado para que nós possamos falar. Seja numa apresentação, seja numa reunião, seja numa palestra, nós temos que ter ciência de que o tempo que nos é dado é muito precioso. Então, se nos foi dado 20 minutos, nós temos que nos preparar para 20 minutos, porque senão as pessoas ficam desorientadas. Então, se é dado 20 minutos, nós temos que falar 20 minutos. Também temos que prever, antes de começar a nossa apresentação oral, quais são os recursos necessários para isso. Por exemplo, se eu vou fazer uma apresentação de PowerPoint, eu preciso saber se o local onde eu vou fazer a minha apresentação dispõe de um data show, de uma tela, etc. Eu devo ser objetivo, não devo ficar fazendo, entre aspas, encheção de linguiça. Devo fazer uma apresentação olhando para todas as pessoas. Devo dar atenção a todas as pessoas que me dirigirem a palavra. Tenho que cativar as pessoas, ser simpático, saber ouvir, mesmo que sejam pessoas que falem o contrário do que eu estou falando, que tenham ideias contrárias à minha. Tenho que ter controle emocional, principalmente quando eu vou dar uma palestra, por exemplo, ou vou para uma reunião para apresentar um projeto. Tem sempre aquelas pessoas que vão fazer um contraponto, tá certo? E principalmente tenho que ter uma apresentação pessoal. E aí, vale destacar que essa apresentação inclui a vestimenta. Aquilo que eu estou vestindo influencia na aceitação das pessoas. Ora, o homem é um animal visual. Nós somos assim por natureza, não por preconceito. Se nós não fôssemos visuais, nós andaríamos nus por aí. Mas nós somos pessoas visuais e não somos preconceituosos. Isso é porque é da natureza humana. Então, a gente precisa entender que quando a gente vai fazer uma apresentação, seja uma reunião, uma apresentação numa igreja, seja uma apresentação no trabalho ou na faculdade, eu devo me vestir adequadamente. Também tenho que falar palavras que sejam fáceis de pronunciar. Não adianta eu tentar falar palavras bonitas que eu não sei pronunciar. Tenho que usar uma linguagem simples e objetiva que todos entendam. Usar um bom português, evitar gírias
Evitar trabalhar com termos de outro idioma. Sempre que houver uma tradução em português, usar palavras do nosso idioma. Quando eu estiver fazendo uma apresentação em PowerPoint ou outro aplicativo, usar um tamanho de fonte ideal para que todos possam enxergar. Usar um tom de voz adequado, sem ser muito baixo para que todos possam ouvir, nem que seja muito alto para que não seja incômodo ao ouvido das pessoas. Uma coisa importante também na comunicação oral e na comunicação escrita é a técnica de organização 5W2H, que é uma técnica muito utilizada nas empresas para a organização de assuntos como reuniões, palestras e comunicação em geral. E essa técnica é a abreviação dos termos em inglês para o que, onde, quando, como e porquê. Por exemplo, vamos organizar a aula de introdução à engenharia. Então, começa com o what, que é o que. Ensinar a técnica 5W2H aos alunos de engenharia. Where, turma do primeiro período da UCL, que é o onde. When, que é quando, na aula 11 do curso, duração de 10 minutos. Who, que é o quem, professor da disciplina de introdução à engenharia. Why, por quê. A técnica é uma abordagem útil na organização das ideias para a elaboração de projetos, palestras, relatórios, etc. How, que é o como, através de uma apresentação de slides com a explicação das etapas do método e a apresentação de um exemplo. E how much não se aplica. Essa técnica 5W2H é muito útil, então sempre que possível você deve aplicá-la. Mas antes de aplicar, você deve identificar quais os objetivos que você deve cumprir para fazer aquela comunicação. Conhecer qual é o seu público-alvo, qual é o ambiente onde vai ser realizada essa comunicação, se é em local aberto, se é em local fechado, se tem ar-condicionado, se tem sol na cabeça, para você se vestir adequadamente. Quais os recursos vão estar disponíveis? Você deve estudar bem o assunto para que, se você for sabatinado, você saber responder. Seja organizado na sua documentação e, principalmente, saiba utilizar todo o tempo que lhe foi atribuído. Outro ponto importante na comunicação que nós vamos utilizar na aula de hoje é a comunicação virtual, e é a que mais tem sido utilizada hoje. Primeiro vamos falar sobre a internet. Cuidado com a forma que vocês escrevem na internet. Na linguagem técnica da internet, ou seja, na área acadêmica, científica, profissional, use uma linguagem culta, sem gírias e sem abreviações. Respeite as pessoas e as entidades. Cuidado, você é senhor daquilo que fala, mas é escravo daquilo que você escreve. Ou seja, vale o que está escrito. Ou seja, você assinou embaixo aquilo que você escreveu. Então, não adianta você falar se você escreveu outra coisa. Muita atenção com o que você escreve na internet. Sobre privacidade, não existe privacidade na internet hoje em dia. Por mais que você coloque lá no Facebook, no Twitter, que privacidade, qual é o público, o seu colega vai publicar no seu nome e aí vai e todo mundo vai ver. Não há segurança nos e-mails. Cuidado com as redes sociais. Hoje, as redes sociais são mais uma forma que as empresas estão utilizando para conhecer os candidatos para trabalhar nas suas empresas. Elas estão olhando o Facebook, o Twitter, o LinkedIn, para saber que tipo de pessoa que está interessada em trabalhar na sua empresa. Não é só o currículo que conta, é como você é na sua vida pessoal que conta. Se é esse tipo de pessoa que quer trabalhar na empresa. Então, muita atenção com o que você posta nas redes sociais. Cuidado com as coisas que você lê nas redes sociais, nos sites, principalmente em sites não confiáveis como Wikipedia. Existem muitos boatos e fakes na internet. Muita gente posta lá o que quer.
Vocês sabem que a internet é aberto, então muita gente coloca lá o que bem entende. E às vezes as pessoas fazem um Ctrl+C, Ctrl+V sem nem saber se aquilo ali é verdade ou é mentira. Então, muita atenção. Procurem utilizar sites mais confiáveis, como, por exemplo, o Google Acadêmico. No Google Acadêmico, vocês só encontram artigos científicos que foram publicados e já passaram por uma triagem dos jornais, onde onde pessoas já, quando foram publicar, já fizeram uma análise daquelas referências e perceberam a veracidade das informações. Muita atenção também aos e-mails. Quando você estiver trabalhando ou estiver fazendo uso do e-mail corporativo, ou seja, aquele que é profissional, use só para o lado profissional. Não use para outras finalidades. Você deve ter sempre um e-mail pessoal, aquele que você usa para os seus amigos, e o e-mail profissional, aquele que você usa para trabalhos, para uso profissional e acadêmico. Então, não misture as coisas para que não haja uma troca de informações. Essa é o fim da aula sobre comunicação. Tenha um bom proveito.